Fala, meu querido, tudo certo por aí? Aqui é o Felipe, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal e agora vamos falar sobre as relações de esboços aqui no SolidWorks, que é um assunto muito importante para você aprender a trabalhar com as linhas, ou seja, todas as entidades aqui do Solid. Porque uma dúvida que acontece muito é a fase inicial do desenho, que é justamente fazer o 2D para se transformar no 3D. E algumas coisas podem gerar dúvidas, então nessa aula vamos matar esse assunto e você vai entender aí completamente como funciona, fechou? Vamos lá, ó. Logo de cara, eu vou selecionar um plano frontal e clicar aqui em esboço só para a gente começar a fazer algumas referências. E o que acontece? Nós temos aqui nossos recursos de linha, círculo, enfim, são todas as ferramentas 2D que é importante para a fase inicial de qualquer modelo aqui no Solid. Eu vou pegar aqui, ó, uma linha, clicar na origem e eu posso deixar essa linha inclinada ou fazer a mesma de forma na vertical. Repara que quando eu coloco o mouse, ó, na vertical, aparece um símbolo ali com uma linha para cima. Se eu puxar aqui para a lateral na esquerda, de forma horizontal, aparece também um outro símbolo, no caso horizontal. Isso marca para mim quais são os 4 pontos, né? Ou seja, você quer deixar a linha retinha e garantir que ela está reta, é só você encontrar esse ponto, clicar e assim continuar o desenho e você tem certeza que essa linha não tem nenhuma inclinação. Porque na hora de fazer as cotas, você não quer ficar trabalhando com ângulo, a não ser que você realmente precise de um ângulo em determinada parte aí da sua peça. Olha como que as coisas são. O que define um bom profissional de um profissional mais ou menos são justamente os detalhes. Então, quanto mais você entende essas coisas, fica mais claro, melhor. Fechou? Então, turma, já deixa um like aí, ó. Fortalece o canal, deixa um like, se inscreva se você não está inscrito. Eu gostaria muito que você comentasse aqui no vídeo se você gostou, alguma ideia de aula e com que você trabalha. Porque se eu entender aquilo que você tem como objetivo, né, na sua questão profissional, eu consigo criar conteúdo em cima disso. Eu sempre estou de olho nos comentários, então não deixe aí de comentar. Fechou? Bom, uma coisa importante. O que é as relações de esboço? É justamente esse posicionamento das linhas que eu acabei de exemplificar. Quando nós estamos criando uma peça normal, eu vou, por exemplo, pegar aqui um retângulo central. Não precisa repetir o processo que eu estou fazendo, tá? Não agora, depois. Ó, eu criei um retângulo central e aqui eu tenho os quadradinhos verdes, simbolizando a relação de cada entidade aqui desse desenho. O que é entidade, Felipe? É essa linha cheia. Entidade é esse círculo, a spline, ou seja, qualquer desenho que vai se tornar um 3D, ele é uma entidade que vai se tornar uma referência geométrica. Agora, por exemplo, essa linha de centro aqui que a gente utiliza, ou linha de construção, também é o nome dela, ela não é exatamente uma entidade, por quê? Ela não se transforma no 3D, ela é um recurso geométrico para a gente fazer o posicionamento aqui das nossas entidades, tá? Mas assim, eu já vi muita gente falar também que as linhas de centro também são entidades e tudo isso aqui é entidade. Só que você conseguir isolar ela na sua cabeça dessa forma, na questão do aprendizado, fica mais fácil aí para você relacionar. Então, por isso que o nosso desenho sempre precisa ficar fechado. Se eu estou criando aqui uma superfície, aí ó, eu deixo um espacinho aqui, eu não vou conseguir criar um sólido inteiro. O meu sólido vai ser justamente essas linhas que estão soltas. E assim, o que me garante no projeto estar certo dessas relações do posicionamento é justamente usar essa ferramenta. E quando a gente cria, por exemplo, uma linha normal, ó, eu vou fazer uma linha aqui, eu dou um clique. Repara que no final do clique, eu tenho um menu aqui do lado. Ó.
Tanto é que se eu clicar na linha, aparece para mim as configurações aqui das relações de esboço. Então eu tenho, ó, horizontal. Repare que ele adicionou uma relação. Se você não visualiza esse quadradinho aí no seu Solid, vem aqui, ó, no olho, setinha para baixo, exibir relações de esboço, tá? Se eu desabilitar, ó, repare que some tudo. Assim, o desenho fica mais limpo. Quando o esboço está muito carregado, aí é interessante desabilitar, até mesmo porque ele pesa mais aí o seu computador, tá? Exibir essas relações vai pesar mais. Na verdade, qualquer recurso visual que você adiciona aqui no Solid, ele vai gerar mais gasto aí na questão da memória, fechou? Então, eu vou habilitar, eu sempre deixo habilitado, ainda mais pelas aulas que eu faço, isso fica mais intuitivo para vocês. Mas no geral eu sempre deixo habilitado e eu desabilito quando eu tô com alguma coisa muito pesado. Aí eu vou lá e desabilito, mas eu costumo deixar. Então, se eu criei aqui uma linha desse jeito, ela não tem relação alguma. Ela é linear, né? Não tem uma curva, só que ela não tem um posicionamento no espaço. Porque aqui, ó, eu tenho o Y para cima, o X para lateral direito, é toda a linha de baixo, e o Z, né? No meu sentido. Ou seja, essa entidade ela precisa estar posicionada em algum desses eixos. Aí se eu clicar aqui nela, ó, vertical. E no caso aqui do retângulo, todas as linhas elas já vêm com a propriedade da relação delas. Se eu clicar nesse quadradinho e deletar, eu consigo inclinar essa linha, tá vendo? Porque ela já não tem uma propriedade de vertical. Se eu clicar aqui nela e vir aqui, ó, vertical, ele arruma. Aí eu posso bagunçar, ele não inclina. Agora, se eu remover isso aqui, ó, ele vai inclinar. Eu consigo manipular ele em função do espaço. Felipe, então é errado deixar o esboço sem a relação? Não. O problema é, se você remove a relação de horizontal ou vertical, significa que você vai ter que posicionar de um outro jeito. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou cotar esse desenho. Eu preciso sempre deixar ele preto resolvido, certo? Aí eu vou colocar uma base aqui de 100 milímetros, uma altura aqui de 180, o outro lado vai ter uma altura diferente, 140. Resolver o esboço, beleza. Só que na hora que eu vou detalhar esse desenho, eu preciso especificar essa curva aqui. Então eu vou ter que criar uma linha de centro e fazer aqui, ó, o ângulo. Opa, deu esse ângulo aqui. Deixa eu apagar essa cota. Deu esse ângulo aqui. Ou seja, você vai ter que indicar isso no seu detalhamento. Não é questão de errado ou certo. É questão de fazer a coisa certa para a situação correta, entendeu? Para você não perder tempo no dia a dia. Agora, outros insights aqui, ó. Existem outras relações importantes que são bases. Por exemplo, vou fazer uma linha aqui. Aí eu vou criar uma linha mais ou menos aqui no meio desse jeito. Se eu clicar em uma única entidade, uma única linha, eu vou ter essas duas opções, horizontal e vertical. Aqui em fixar é basicamente você manter ela congelada onde ela estiver, tá? A gente não faz isso aqui, não vejo motivo. É melhor você sempre usar cota ou horizontal e vertical. Aqui nós podemos trocar para construção, é uma linha cheia no caso, vou manter. Só que se eu selecionar duas entidades ou mais, sempre vou ter mais opções, ó. Olha lá. Horizontal, eu posso definir as duas como horizontal, definir as duas como vertical, falar que as duas são colineares. O que significa isso, Felipe? Eu vou clicar, ó. Colinear é uma linha em cima da outra, basicamente isso. Às vezes você tem uma aresta no plano inferior e você quer usar ela como referência para fazer alguma coisa na peça na parte de cima. Você consegue usar essa aresta aqui como referência. Aí você colocaria um posicionamento colinear. Agora vamos ver outro posicionamento. Perpendicular, o que significa? Você vai criar um ângulo de 90 graus entre as duas entidades, entre as duas linhas. Se eu clicar aqui nela, ó, ela vai ficar para cima. Ou seja, você criou um ângulo de 90 graus. No caso, ela está na vertical, né? Aí aqui só falta definir o comprimento
e a posição dele em relação à origem, né, que ele se resolve, ó. No caso, a linha. Vamos ver uma outra referência aqui. Paralelo significa que você tem duas linhas no mesmo plano. Deixa eu dar um exemplo bem mais claro, usando nossa lousa aqui. Inclusive, meu querido, é o seguinte, esse tipo de assunto, ele é bem básico, mas muita gente não sabe. Muita gente por aí que quando você for no mercado, você vai ver que passa mal, cara. E assim, para você que quer trabalhar na área, ir para cima e dominar o SolidWorks, para ser um profissional que realmente faz projeto, meu querido, sugiro que você conheça o Projetista SolidWorks, está na descrição aqui do vídeo, tá? No primeiro link também, no primeiro comentário fixado eu vou manter. E tenho certeza que vai acelerar muito o seu processo de aprendizagem para você aprender logo essas coisas básicas, isso aqui é extremamente básico. E pro avançado para fazer seus projetos, desenvolver portfólio e abraçar mais oportunidades aí no mercado. Ó, vamos lá. Partir aqui do básico, né? O que é uma linha linear? É uma linha que ela é reta, ela não tem curva. Isso aqui, enfim, eu não fiz retinho, né? É uma linha que ela é reta, tanto para cima, para baixo ou com algum tipo de inclinação. Quando eu já tenho uma curva assim, ó, isso aqui já é outra história. Dentro do SolidWorks, como nós temos o trabalho 3D, geralmente superfícies que não seguem uma ordem padronizada, nós utilizamos recursos de superfície. Dá uma olhada aqui no canal, tem aula sobre isso. Aí o que isso tem a ver com relação de esboço? Esses posicionamentos a gente considera sempre linhas lineares, tá? Então eu tenho aqui, ó, perpendicular, que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui no caso eu tenho duas linhas. E o ângulo que ela vai me dar aqui vai ser sempre 90 graus. Isso em relação a qualquer posicionamento, tá? Quando a gente faz tem vários exercícios aqui no canal que a gente usa essa relação. Aí vamos pensar em outra. Paralelo. O que é paralelo? Eu tenho uma linha aqui, indo para lá ou para cá. Só que eu tenho, por exemplo, considera esse cara como se fosse um trem, né? Aí eu tenho outro trem, ó, indo também para lá ou para cá. O sentido dele não importa. O que importa é eu não posso ter nenhum ângulo aqui entre os dois. Se eu medir aqui, ó, a distância, eu vou ter, por exemplo, uma distância em milímetro. Se eu for medir e eu obter um ângulo entre os dois, já não é paralelo, já tem um ângulo. Então aqui, ó, paralelo significa isso. Outra questão, ó, eu tenho um círculo, certo? Tem um círculo. Aí eu quero fazer um posicionamento tangente. O que é tangente? A tangente é essa linha aqui, ó, do perímetro do círculo. Então, se eu pego uma linha reta assim, ao fazer uma tangente, significa que ela passa, ó, lambendo aqui, ó, a superfície, a tangente desse círculo. Eu posso fazer um posicionamento assim. A gente usa bastante para quando vai trabalhar com fazer rosca, sabe? Beleza, então paralelo, tangente, perpendicular e não tem outro segredo não. Outra relação que seria igual, né? Definir os dois como iguais, a gente usa muito para fazer círculo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma linha, aí eu vou fazer um círculo aqui na ponta e outro aqui, ó. Eu posso selecionar os dois e dizer que eles são iguais. Aí, se eu alterar o diâmetro do de cima, o de baixo também muda. Isso também é relação de esboço, tá? Porque o ciclo ele é uma entidade. E como que você pode criar um atalho para essas relações, por exemplo? Clica com o botão direito aqui, ó. Personalizar. Eu tenho teclado. Vai até lá embaixo, embaixo. Aqui, ó.
Ó, categoria outros, tornar vertical, tornar horizontal, com corradial. O corradial é importante. O que seria o corradial? No corradial eu tenho... Deixa eu fazer no desenho 3D, fica mais interessante. Ó, eu vou fazer um retângulo qualquer aqui. Só para servir como referência para você aí também. Aqui, ó, imagina que eu vou ter um furo aqui, sei lá, de 200 milímetros. Vou fazer um corte extrudado aqui de 50 só. Beleza, tem um furo aqui, certo? Imagine que eu queira fazer agora um furo aqui na parte de cima. Aí eu vou fazer um círculo bem aqui. Aí digamos que eu queira fazer aquele círculo com o mesmo diâmetro que esse. Eu posso clicar e ver qual que é a cota e fazer a cota lá. Mas como que eu posso relacionar os dois? Se eu selecionar essa aresta, apertar o Ctrl e selecionar o outro círculo, eu consigo definir eles como corradial. Repare que eu não coloquei cota, não coloquei outra referência, apenas essa. Então, esse é o grande lance da relação de esboço aqui no SolidWorks. Sobre o atalho, meu conselho para você, não há necessidade, tá? Eu mostrei para você entender que funciona e vai muito do seu gosto, fechou? Eu particularmente não faço, também não sugiro porque são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações que geralmente a gente mais utiliza. Você vai adicionar mais 6 botões no seu teclado para ter que lembrar disso aí. Sendo que você tem acesso, por exemplo, ó, se você fazer uma linha aqui, ó, e clicar, repara que abre aqui em cima, ó, tornar vertical horizontal, tem aqui do lado também. Não acho grande proveito não, fechou? Toma cuidado com a questão de atalho, inclusive tem aula aqui no canal sobre isso. Beleza, meu querido? E aí, o que você achou? Gostou dessa aula? Espero que sim. Comenta aqui embaixo se você gostou, espero que tenha te ajudado de algum jeito, clareado mais. E relaxa que com o tempo você vai acostumando, se você acha muito difícil, tá engatando. Ou se você sentiu facilidade, tem muita gente que tem facilidade, se empolga bastante, só que fica na dúvida naquela hora de falar, e aí, e o próximo passo? O próximo passo, meu cara, é investir em você. Então, dá uma olhada aí no curso Projetista SolidWorks, tem na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí pra gente. Fechou? Tamo junto e até a próxima, hein? Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever. E aí, beleza? Gostou dessa aula? Eu espero que sim e saiba que você pode ter acesso a muito mais conteúdo se você precisa aprender SolidWorks e não sabe nem por onde começar. Aqui no canal tem um curso gratuito de Solid para você, meu querido, que precisa destravar e sair do zero e realmente avançar nessa ferramenta. Olha essa aula, é um braço robótico, é uma das aulas desse curso gratuito, então você vai ser totalmente transformado e aprender de uma forma como você nunca imaginou. Então, meu querido, aqui na descrição do vídeo você encontra aí o link para acessar esse curso gratuito e também obter aí material, um portfólio, um certificado e ser alguém que realmente conseguiu destravar o SolidWorks e dar o próximo passo. Se você é essa pessoa, já se inscreva, participe do curso gratuito, inscreva-se no canal e vão para cima. Até a próxima.